Meus irmãos, como é difícil para muitas pessoas entender que a fé é um poder tão poderoso, capaz de nos fazer aceitar. A fé é um poder tão poderoso que tem o poder de fazer o quê? Nos fazer aceitar. A gente às vezes é acostumado a pensar a fé como um poder só ativo, move montanha, não é isso? Conquista, alcança, muda, transforma, milagre. A fé faz essas coisas. Mas a fé talvez faça um milagre que talvez seja o maior dos milagres. Qual é o maior dos milagres? Aceitar. Aceitar. Muitas pessoas estão se perdendo pelo milagre que alcançaram. Elas se perdem pelo milagre que elas não alcançaram. Ela não aceita que não alcançou. Ela não aceita que para ela não vai ter. Ela não aceita que ela é da família toda, a filha divorciada, para você casamento não funcionou. Não aceita que dos primos, dos netinhos todos, justamente o seu é o que dá trabalho, é o que não passou na federal. A pessoa não aceita. Aí pergunta assim, padre, será que eu não tenho fé? Vamos ver se você tem ou não tem fé. Quanto está te doendo, quanto está te amargando, quanto está te deixando doida, doido. Então está faltando fé. Mas não é fé para fazer o mundo ser do jeito que você quer. É fé para aceitar o plano de Deus como ele é. Não tem glória, campeão. De onde é que você tirou essa conversa? E eu já falei 3 vezes que não tem glória. Não tem. Então talvez, meus queridos, o maior poder da fé seja aceitar. Lidar com a frustração. Não alcancei, pedi, não recebi, não funcionou para mim, casei errado, meus filhos não são uns príncipezinhos, são endemoniados as crianças, puxaram para o pai, puxaram para a mãe, está difícil para mim, devia ter feito tal curso, bem que me falaram, fui fazer o outro, não dá dinheiro. Aceita a vida como caminho de redenção, não é aceitar no sentido de que eu não vou buscar nada, é aceitar a vida como caminho de redenção, aceitar a cruz. E aí Jesus pergunta, vocês, diz primeiro, antes de perguntar, vós não sabeis o que pedis, ou seja, vocês estão rezando errado. E aqui está, meus irmãos, a gente reza errado. Tem muita gente que está diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, está diante de Jesus no sacrário, está diante do glorioso São José, está diante de uma imagem de Nossa Senhora, e está rezando errado. Porque o que reza? Reza o que está escutando dentro da cabeça. Tem gente que só escuta a própria cabeça. Tem gente que não está aqui agora. A gente vive essa experiência na vida, né? Você está falando e você para. Você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Tô. Não está. A pessoa está ouvindo a cabeça dela. Daqui de cima a gente vê tudo, né? A pessoa não está ouvindo. Ela está assim, ó. Ela está ouvindo a cabeça dela. É o cabelo, né? Como é que se faz? Assim. Quando não, faz assim. Por que ele não quis ficar comigo? Ficou com ela. Todo mundo tem um marido bom. Só o meu não vem na missa. E ela fica a missa inteira conversando com a cabeça dela. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E por que é que estão pedindo errado? Porque não escutam o que Jesus fala. O que eles escutam? A cabeça deles. O sonho deles, o desejo deles, a quimera deles. Se a gente não escuta, a gente não reza direito. Porque a oração, meus irmãos, a oração que de fato muda a nossa vida, faz a gente ser um pouquinho melhor, a oração que nos desempaca, é a oração que brota do que Deus falou, não do que eu sonho, não do que eu tenho medo e não do que eu estou doendo, do que está doendo em mim. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas até tiveram uma experiência de fé. Elas têm lá dentro delas que não, Deus existe mesmo, não, Espírito Santo, maravilha, não, tá. Mas tem uma inconstância religiosa, uma inconstância com missa, dá uns perdidos em Deus. Por quê? Porque só escuta a própria cabeça. Ainda vem dizer para o padre, não padre, mas eu tenho fé, eu rezo todo dia. Mas o que você reza todo dia? O que você reza todo dia? Eu não te vejo na igreja, eu sei que você não escuta o evangelho, eu sei que você não comunga, eu sei que você não confessa. Como é que é assim que você reza todo dia? O que você reza todo dia? Reza a loucura da cabeça. Emprego, concurso, mulher, marido, carro, Bolsonaro, está aqui, ó.
minha sogra, não sei o quê, não deixa ele tadinho. Arruma um namorado para ela, Nossa Senhora. É aqui, está aqui. E se Jesus pudesse aparecer na frente da pessoa e dizer assim, mas nem pedir você sabe, hein? Não sabe nada na vida, nem rezar, porque reza a partir da própria cabeça. Então Jesus está falando um assunto, que é ajoelhar aos pés de Jesus e falar, Jesus, nós queremos te pedir um favor. E Jesus deixou pedir o favor. Então vamos pedir um favor dentro do que Jesus está falando? Senhor, dá a graça de eu morrer com você então. Me dá essa força, Jesus, que eu sou medroso, que eu não consigo dormir nem com a luz apagada, quanto mais morrer com você. Mas me dá essa graça. Jesus, bota a mão na minha cabeça, pede para Deus tirar esse medo que eu tenho. Mas seria uma oração a partir do que Jesus falou. Mas não. Eles são birutinha da cabeça. Eles rezam só o que escutam dentro de si. E o que a gente escuta dentro de nós? As meias verdades que a vida, a sociedade e a família nos incutiu. O que a gente escuta dentro de nós? As nossas feridas, os nossos traumas e loucuras. O que a gente escuta dentro de nós? As nossas futilidades, vaidades. Não disse aqui a primeira leitura da carta de São Pedro? Com efeito, irmãos, toda a carne é como erva. Sua glória é como flor de erva. Secou, caiu a flor, não dura um dia. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas estão diante de Jesus rezando suas vaidades, ambições e futilidades? O que mais a gente escuta dentro da nossa própria cabeça? As consequências dos nossos próprios pecados. As nossas carnalidades mesmo. Não disse ali a primeira leitura, irmãos, vocês foram resgatados da vida fútil que vocês herdaram do pai de vocês, dos pais de vocês. Herdados, resgatados de uma vida fútil. As nossas futilidades, a inclinação do pecado, que a gente traz para dentro da igreja. Então era autoritário lá fora, agora encontrou Jesus, vem dar pitaco até na homilia do padre. Tem gente que é patrão 24 horas, de segunda a segunda. Ou ele manda em alguém, ou ele tem que mandar no padre. Ele só muda o lugar do vício dele. Não é assim? Então ela era dramática, chorona, vitimada e vitimista. Lá fora, carente e dengosa, me olhe e me queira. Agora ela é assim dentro da igreja, terço na mão, cara de santa. Só muda o lugar. Resgatados de uma vida fútil, machucada, suja. Mas se a gente não faz esse processo, o que a gente reza? Isso está dentro da nossa cabeça falando. E aí estava lá fora. Carente, dengosa, perguntando para Deus, para pai de santo, para pastor, para padre, para todo mundo. Sobre o amor, sobre não sei o que. Agora vem para dentro da igreja e fica no mesmo mecanismo. Não vão me chamar, não lembrar de mim. Nossa, o padre passou, não me deu paz de Cristo. É a mesma coisa, só que envelopou. Então nós precisamos rezar, meus irmãos, a partir do que Deus fala. E o que Deus fala, muitas vezes, ilumina de um jeito que o que a gente enxerga é bem feio sobre nós mesmos. É bem feio o que a gente enxerga sobre nós mesmos. Tem coisas em nós que tem nome feio. Entende isso? Tem coisa em nós que não é zelo. Tem coisa em nós que é ira mesmo, é raiva, é inveja, é ciúme, é avareza, é luxúria, é gula, é preguiça, é falta de caridade com o outro. E Deus vai iluminando essas coisas, e nós agora é preciso ouvir para essas coisas se tornarem oração, súplica. Senão a gente fica rezando as maluquices da nossa cabecinha.